Olá, aqui é a Kanesha para mais uma videoaula. Nessa aula eu quero falar com você sobre API ou APIs. A gente sempre vê muito esse termo no nosso dia a dia, né? Mas o que que é isso, né? O que que é isso que a gente vê assim no nosso dia a dia? Então vamos dar uma olhada. Então, quando a gente está falando em API, o API ele é um acrônimo que vem do termo em inglês, né? Application Programming Interface. Ou tradução que a gente tem do nosso dialeto, no nosso idioma português, né? É uma interface de programação de aplicações. Preste bem atenção nesse termo, interface, aqui, ó, ok? Então, o que é isso, né? Trata-se de um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados por uma aplicação X. Por que eu coloco uma aplicação X? A gente tem no nosso dia a dia uma série de dispositivos, de sistemas que a gente utiliza e tudo isso a gente tem que se conectar num servidor, por exemplo. E aí vem o termo de API, que é o que? O sistema X ou a aplicação X que a gente está se referindo, ela nos dá meios da gente fazer comunicação para conectar diferentes sistemas. Aqui, por exemplo, né, temos aqui um player de música, temos aqui um aplicativo. Aqui, quando eu falo um aplicativo, pode ser um aplicativo celular ou um dispositivo. Agora a gente vê questão de carro, caixas, né? E também aqui a parte de console. Como que a gente se conecta? A gente não se conecta de uma forma aleatória, a gente segue padrões. Como que é esses padrões? A gente tem uma interface que nos foi cedida e a gente vai fazer essa integração no sistema X. Então, por isso que a gente vê assim, por exemplo, que vários carros, vamos colocar aqui, a gente está conseguindo conectar, por exemplo, a um sistema de navegação, né? Então, aqui está pontuado assim. Ou a gente coloca assim, grandes, vamos dizer assim, produtoras de jogos se comunicam também a um marketplace, onde a gente consegue comprar os nossos jogos que a gente quer jogar. Então, uma pontuação ali. E aí? Por que que a gente vai ter isso, né? Como que a gente tem isso, né? Vamos colocar. Então, ela é criada quando uma empresa de software tem a intenção de que outros servidores de software desenvolvam produtos associados ao seu serviço. A gente tem, muito famosa, Google Maps, né? Onde a gente viu uma gama de aplicativos de geolocalização, por exemplo, né? Fazendo integração com o Google Maps. Como é que faz isso? Eles fazem uma integração lá no sistema do Google e consomem a API do Google de navegação. Aplicativos como transporte, Uber, aplicativos de entrega de comida, iFood, entre outros aplicativos. E também temos aqui também um gateway de pagamento, quando a gente quer colocar no nosso site e vamos fazer o pagamento do nosso e-commerce ou alguma prestação de serviço, ou, por exemplo, a gente está fazendo a integração do nosso sistema com o PagSeguro para receber um pagamento. Então, está aqui também um gateway de pagamento. E um outro bem famoso que a gente tem, né, é o Correios. Correios também nos dá também a possibilidade de fazer a integração no sistema dele. De que forma? Quando você, por exemplo, vai entrar no e-commerce e vai fazer o cálculo de quanto vai ficar para fazer a entrega do seu pedido, do seu produto, você passa uma série de dados para o Correios. Por exemplo, eu vou passar medidas do produto, qual é o peso, qual é o valor monetário daquele produto. Por quê? Porque eu tenho que fazer o seguro. Por exemplo, o Correios, ele cobra o seguro, vamos dizer assim, 1%. Então ele pega o valor total e coloca 1% em cima daquele valor ali do produto, né? Então essa é uma forma. Ou apenas só para você fazer uma apresentação, um gerenciador de entrega, então você faz dessa forma também com o correio. E aí, como que a gente faz a integração, né? Por exemplo, tem aqui o site de desenvolvimento do Twitter. Quando a gente vai fazer a integração com o sistema, a gente vai acessar a área de programação, de desenvolvimento daquela empresa. Então, a gente entende como que são as regras para a gente poder fazer a conexão ou a integração na API deles. O Twitter
foi uma das empresas assim, que nos possibilitou primeiramente assim, fazer a integração, né, que teve maior destaque, e daí a gente viu grandes outras empresas também nos possibilitando fazer essa comunicação com eles. Quando a gente fala em API, a gente pensa que o nosso sistema vai ser grande e a gente vai crescer. Então a gente vai dar uma forma de comunicação para outras empresas interagir com o nosso sistema. Ou a gente vai interagir com o sistema de alguma grande empresa também. Tá bom? E aí, a gente entra no termo de API quando a gente fala em REST. REST é um termo que a gente ouve bastante, né, no nosso dia a dia. Quando a gente pega e pontua o REST, né, ele é um estilo que a gente tem de desenvolver melhor uma API, né? Então, é um padrão que a gente conhece, que a gente vai ver. Então, quando a gente fala assim em API, né, muitas dessas APIs que a gente tem na net, ela é uma API REST. Então, quando a gente fala REST, a gente fala Representation State Transfer, ou transferência representada por estado, que é um dos termos que a gente vai falar no nossos encontros quando a gente estiver falando de API, né? Então, APIs REST. E aí, quando a gente fala em API, a gente fala em um protocolo de comunicação, que é o quê? É o protocolo HTTP, que a gente tem mapeado no nosso dia a dia de interação. Então, o HTTP ele é o principal protocolo que a gente tem para trafegar informações na web, né? Então, vamos dizer assim que ela é onde, vamos dizer, toda a internet roda nesse protocolo HTTP. A gente sabe que existem outros protocolos, né? Mas eu vou basear que o HTTP é o principal. Então, por volta dos anos 2000, né, um dos principais autores que trabalhou na arquitetura do HTTP foi Highfield. Então, ele sugeriu o uso de novos métodos HTTP, porque ele pensou que, analisou que esses métodos, né, iam facilitar para a gente resolver problemas relacionados à semântica, quando uma requisição ou request, né, HTTP fossem feitas. E aí a gente entra em 3 pontos, né, é o GET, delete e o post. Então, basicamente ali o get, né, quando o get você vai consultar alguma coisa, né, você vai entrar no teu site e você vai passar um endpoint. Então, que se chamaria usuários, por exemplo, né? E aí você vai fazer uma deleção. Então, daí você vai deletar quem? Você vai lá, eu vou deletar o do usuários, um campo em especial. Ou você vai fazer um post. Então, daí você vai fazer o que você vai postar o quê? Aí você vai postar uma informação do nome da pessoa. Daí você vai colocar nome e vai passar o valor. Ali, por exemplo, João. E aí, no final, o que é o REST, né? O REST, a gente trata ele como uma abstração da arquitetura da web, aonde consiste principalmente em princípios, regras, constraints, que quando a gente segue, né, permitem a criação de um projeto com uma interface bem definida, que é como a gente vai se comunicar. Rigidamente a gente fala, são padrões. Então, desta forma, permitindo, por exemplo, que aplicações se comuniquem. Esse é o ponto-chave. Quando a gente utiliza o hash, é ter uma interface bem definida para que possibilitemos ou facilitemos a integração com outros sistemas. Mas você também pode estar perguntando, eu sempre ouço falar em RESTful, né? E quando a gente está estudando, olhando, conhecendo, a gente cria, vamos dizer assim, confusões, ou ficamos na dúvida, né? O que é a diferença, né, do hash para o RESTful, né? Então, ambos representam os mesmos princípios, né? A diferença é apenas, vamos dizer assim, gramatical, que é bem provável que
Os sistemas que utilizam os princípios REST são chamados através de RESTful. Então, REST é um conjunto de princípios de arquitetura. E RESTful é uma capacidade de determinado sistema aplicar os princípios de REST. Então, um complementa o outro no nosso dia a dia, quando a gente está trabalhando. E como que é feita essa troca de informações, né? Essa troca de informações a gente vê muito no dia a dia, é muito famoso o XML, porque quando a gente está trabalhando ou a gente faz uma compra, vamos dizer assim, nos grandes portais de e-commerce, a gente recebe a nossa nota fiscal num padrão PDF e também a gente recebe um arquivo XML, que é o quê? É uma representação de todas as informações que fizeram composição daquela gestão nota fiscal eletrônica, como seu nome, seu endereço, os dados da empresa, quais são os produtos que compõem aquele pedido, né? Então, é tudo passado de uma forma tagueada. Então, você pode ver ali na representação do XML, temos endereço, rua, e aí você passa o nome da rua, a cidade, passa o nome da cidade. Esse é o XML. E aí também a gente tem uma possibilidade de trabalhar com o JSON, que o JSON é onde a gente vê a maior utilização, ou quando a gente fala também na parte de desenvolvimento de aplicações que se utilizam de aplicativos mobiles. Então, mobile a gente trabalha bastante com JSON. Podem ver que ali no JSON, quando a gente fala endereço, rua, cidade, ele lembra mais para nós como se fosse um array. Pode ver que ele é menos verboso, né? Tem menos custo para a gente fazer a interpretação daquele arquivo. Consequentemente, a gente passa menor a informação e menor dados a gente trafega na rede. E também tem o UAM, ali que a gente também tem a possibilidade de passar informação. Quase praticamente é o nosso dia a dia, né? Então, isso seria uma API, né? E como a gente pode fazer toda a parte de troca de informação, ok? Isso foi o nosso encontro de hoje, só para a gente pontuar o que é API, e a gente vai dando sequência no estudo agora, para a gente conseguir trabalhar com APIs REST. Até a próxima, gente, e obrigado!